Pessoal, então hoje nós vamos medir, tá, a aceleração de um elevador com o Arduino. Tá? Isso é um problema típico, tá, de livro, tá, de mecânica, tanto a nível do colégio quanto a nível universitário. Tá legal? Então, se nós estamos interessados em medir a aceleração do elevador, isso é um problema de mecânica, nós temos que obedecer às leis de Newton. Lei da inércia, a lei da força e a lei da ação e reação. Essas leis têm que ser obedecidas. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar que tem uma pessoa aqui, ou um corpo, uma massa qualquer, dentro de um elevador. Tá? Quais são as forças que estão agindo aqui na pessoa? Tem o peso da pessoa e o chão reage na pessoa com uma força normal. Tá? Então, a força que está agindo na pessoa, ou numa massinha lá, que nós vamos depois usar uma massinha, tá? É o peso e a normal. Agora vamos supor que esse elevador está subindo, tá? Com uma aceleração A. Vamos usar a segunda lei de Newton e calcular a força resultante. A força resultante é a força normal menos o peso, nesse caso. A força resultante, eu posso escrever F é igual a ma. E a aceleração do sistema eu posso calcular facilmente. Tá? Para mim calcular essa aceleração, eu tenho que saber o peso do corpo e tenho que saber essa normal. Se eu souber essas coisas, eu calculo a aceleração. Tá? Então nós vamos ter que dar um jeito de medir essas duas grandezas. Tá legal? Agora, se o elevador estiver parado, a força resultante é zero, a aceleração é zero. Se estiver parado ou com movimento retilíneo uniforme. Tá legal? Né? A aceleração é zero. Então, se isso aqui for zero, a força normal é igual ao peso. Tá legal? Como é que você pode medir isso? Eu posso medir isso usando uma balança. Posso colocar uma balança no elevador, subo nessa balança e quando o elevador estiver parado, por exemplo, ou em movimento retilíneo uniforme, o que ela vai estar marcando é o peso da pessoa. E quando esse elevador estiver subindo, essa força aqui é maior. A força normal é maior, que ela tem que estar na direção da aceleração. Então eu vou ver um acréscimo do valor na balança. Só tem, pessoal, que infelizmente você não consegue fazer isso com essa balança. Porque essa balança, ela é lenta, ela faz poucas medidas por segundo. Tá? Então você vai até ver uma variação, mas essa não é a variação real. Tá? Então para isso a gente vai usar o Arduino. Tá legal? Então como é que eu vou fazer? Eu vou usar um Arduino, vou usar um strain gauge, aquele mesmo da balança lá que eu falei já. Aqui é uma resistência, que o valor da resistência varia de acordo com a torção. Né? E aqui é um conversor analógico digital de 24 bits, que ele vai ver essa variação de resistência e vai mandar para o Arduino. Aqui é a alimentação e ele manda os dados para o Arduino de maneira serial. Então é o seguinte, como é que é a minha montagem? Eu fiz uma montagem assim, ó, tá? Aqui é o sensor, é o strain gauge, que é isso aqui, tá? Aqui está a minha eletrônica, que é isso aqui, e aqui embaixo está o meu Arduino. E eu vou colocar a minha massinha aqui. Então essa massinha, eu vou ver o comportamento do peso dela quando o elevador estiver subindo ou estiver descendo. É isso que eu vou fazer, tá legal? Então é o seguinte, tem uma outra coisa. Se eu estou usando o Arduino, eu posso transferir esses dados para o Excel. E eu posso graficar isso e tirar isso de uma maneira muito... analisar todo o movimento. Pessoal, mas é o seguinte, a gente tem um problema aqui. Mas é um problema que dá para resolver, tá? Esse sistema aqui, ele também é lento. Tá? Quando ele vem de fábrica, ele vem configurado para fazer poucas medidas por segundo. Então você tem que ir lá no datasheet e olhar. Aqui, ó, tá? O pino 15. O pino 15 é um pino que seleciona a velocidade de conversão daquele chip. Se o pino 15 estiver em 0, ele trabalha em 10 Hz. Ele faz 10 conversões por segundo. E é assim que ele vem de fábrica. Se ele for para 1, ele faz 80 medidas por segundo. E o pino 15, pessoal, é esse aqui, ó. Esse aqui é um diagrama da montagem daquela placa. Na maioria das placas, isso aqui está indo para a terra. Porque a pessoa está pensando que você vai usar ele como balança. Por isso que o fabricante já deixou assim. Então, o que você precisa? Você precisa cortar, desconectar esse cara e ligar esse cara aqui no pino 16. E aí ele vai trabalhar muito rápido. E aí você vai conseguir registrar a variação da força normal
em função do tempo, com grande facilidade. Agora, eu vou pegar um típico resultado para que a gente faça uma análise, tá? Então, isso aqui é um resultado que eu coletei lá no elevador, tá certo? Tá? Então, é o seguinte, olha, aqui, isso aqui é o peso do corpo, tá? O elevador estava parado e a balancinha aqui mediu o peso do corpo. Aqui você vê que tem um aumento da força normal. Se tem um aumento, significa que o elevador está subindo, tá? Então aqui o elevador está sendo acelerado, tá certo? Depois o elevador fica com velocidade constante. Ele está passando pelos andares. Lá no prédio do laboratório de ensino, existem 3 andares, tá? Então aqui acelera, o elevador ganhar velocidade, depois ele fica com velocidade constante. E agora o elevador vai ter que se preparar para parar no andar que eu defini. Então o que vai acontecer? Vai aparecer uma força para frear o elevador. Quando essa força está freando o elevador, essa massinha não sente isso. Tá? Ele está parando o elevador. Então é como se a massinha ficasse mais leve. Por isso você tem um decréscimo aqui da força normal. Tá? Então aqui tem um decréscimo, o elevador parou. E isso aqui é que o elevador se trava, tá certo? Antes de abrir a porta, tá? Então isso aqui não é um efeito de aceleração, é só uns pinos que saem para travar o elevador, tá legal? Então aqui, olha, o elevador está parado, aqui ele é acelerado, tá fazendo movimento de subida, depois se desloca com velocidade constante e aqui o sistema de freio é ativado para que ele pare no próximo andar, tá certo? A aceleração do elevador, o que é? Isso aqui é o peso dessa massinha aqui, que é esse valor. Aqui é a massa dela, basta dividir por G. E isso aqui é a força normal que eu posso tirar daqui. Tá legal? Tá? Então agora nós vamos lá no elevador fazer esse experimento observando o movimento de subida dele. Vou começar a coleta. Observem que eu comecei a coleta antes do elevador estar subindo. Tá? Então eu peguei alguns pontos com ele parado. Vamos analisar o resultado que nós coletamos durante a subida do elevador, tá? Então aqui o elevador está parado, tá? Aqui ele é acelerado para cima, tá certo? Velocidade constante e aqui ele está freando, tá? Então, se eu quero calcular a aceleração do elevador, o que é que eu preciso saber? A força normal, que é isso aqui, ó, 762 milinewtons. O peso, que é esse valor aqui. E a massa, que é esse valor dividido por 10. Eu considero a aceleração da gravidade aqui como 10. Então aqui eu tenho a aceleração do elevador, é 0,54 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, agora, tá certo? Vamos lá no elevador gravar a descida, tá legal? Então, vou fechar a porta do elevador. Perfeito. E vou mandar coletar os dados. Ele já está coletando. Ele só vai mostrar quando ele finalizar a coleta. Andar 0. Então, já temos o nosso resultado da descida. Agora, vamos analisar, tá certo? Então, aqui, olha, o elevador estava parado, começou a descer, a força normal é menor, e aqui está se deslocando com velocidade constante, e aqui ele está freando, tá legal? Então, vamos lá ver quanto é a aceleração de descida. Esse valor aqui da força normal é esse valor aqui, ó, 681. Isso aqui é o peso da massinha, a massinha é a mesma. Então, que é esse valor aqui, 723. Isso aqui é a massa dela, tá? Com isso aqui, a gente tira que a aceleração de descida do nosso elevador é de 0,5 metro por segundo ao quadrado, tá certo? Essa aceleração é relativamente baixa porque o nosso prédio tem apenas 3 andares. Mas se você for fazer esse experimento num prédio que tem mais andares, essa aceleração é maior, tanto de subida quanto de descida, para que o elevador não demore tanto tempo para atingir os andares, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.